Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça, Aleis Corel, que vai falar sobre um problema grave que vem atingindo crianças e adolescentes, o uso de drogas ilícitas. Promotor, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Promotor, os especialistas têm percebido alguma correlação entre o aumento da indisciplina e dos atos infracionais na escola e o uso e tráfico de drogas? É importante, antes que possamos contextualizar isso, a violência hoje que está na escola também está na própria sociedade. O que acontece no ambiente escolar é apenas uma extensão também do que se passa pela sociedade. Não temos como dissociar esta violência de um contexto histórico, cultural e social. Então, infelizmente, cada vez mais hoje cresce na sociedade e no locus, isto é, no lugar de experiência e vida daquela criança ou adolescente. Então, ele traz isso para a escola. Hoje é uma dificuldade muito maior de lidar com essas questões. E daí a importância do profissional da educação, ele como um educador, como um transformador social, ele está num processo constante de formação, uma formação continuada. Hoje, para estar lidando com essa situação mais difícil, poderíamos dizer, no contato. Antigamente a educação era mais exclusiva, hoje tem que ser inclusiva. Ele vai ter que lidar com pessoas que são, abre aspas, problemas e sem poder excluí-los. Daí a necessidade de uma formação continuada para isso, ele estar mais preparado para lidar com isso. E, infelizmente, a violência cresce no meio social. E se cresce no meio social, cresce no bairro, cresce na família, cresce no ambiente daquela criança adolescente, é claro, é notório como consequência que isso se estende ao ambiente escolar. Promotor, como a escola deve agir no caso da prática do ato de indisciplina por crianças e adolescentes? É muito importante que, nessa visão que temos de preparo da escola e preparo dos profissionais, eles possam discernir o que é, na verdade, um ato de indisciplina. Porque, não raramente, aquele ato, às vezes, é um grito da criança ou do adolescente para chamar a atenção para um problema que vive. Eu gosto muito de fazer uma diferença a respeito do fogo e da fumaça, quando eu falo com profissionais da educação. Eles têm que estar atentos para saber o que é o fogo e o que é a fumaça. Isto é, o que é a causa e quais são os efeitos daquele ato. Às vezes uma criança ou um adolescente, ele vai praticar um ato de indisciplina, mas ele está sofrendo algo dentro de si e ele quer mostrar. E dou esse exemplo muito claro. Uma certa vez uma criança foi reprovada, aliás, advertida, melhor dizendo, por um professor, dentro de sala de aula, de forma grosseira, e ele agiu rispidamente também com o professor, lhe fazendo um ato obsceno, fazendo um gesto de um ato obsceno. E aquele professor ficou tão preocupado e precisou ouvir, antes de punir. Ele tentou entender a razão daquele ato de indisciplina. E quando ele foi observar e estudar todo o contexto de vida daquele menino, ele era abusado sexualmente dentro de casa. E quando ele reproduziu aquela conduta, ele estava reproduzindo algo que faziam com ele. Olha a diferença e a percepção que temos que ter. Não é passar a mão, não, na cabeça e não ter nada. Os regimentos internos das escolas disciplinam formas, para atos que venham a transgredir esse regimento, condutas antissociais. Mas é preciso que também tenhamos uma visão do que motivou aquela conduta. Daí a importância da escola estar sempre bem preparada e atuar com a equipe multidisciplinar. Não só o pedagogo, mas também o psicólogo, o assistente social. É fundamental para termos uma visão além da superficialidade. E no caso do ato infracional praticado pelo aluno, como a escola deve se posicionar? Muito boa a pergunta, para que possamos diferenciar o que é o ato infracional do ato de indisciplina. O ato de indisciplina é aquele ato antissocial que vai ferir o regimento da escola, que vai ferir essa relação harmônica que deve existir entre alunos e entre professores, mas que não representa na prática de uma figura penal, isto é, não representa a prática de um crime. Então, se aquele ato de indisciplina praticado por um aluno ele também é definido na lei como sendo um crime, aí sim a gente está diante de um ato infracional e não de um ato tão somente
de indisciplina. Promotor, o que a escola pode fazer para diminuir com esses atos infracionais e a violência, de um modo geral? A escola ela não pode se colocar como excludente e se afastar do meio social. Ela tem que estar mais junta de todos os entes, de todos os atores que integram um sistema de garantia de defesa de crianças e adolescentes. Buscando essa discussão para dentro do ambiente escolar, trazendo pais, alunos, profissionais de educação, profissionais de saúde, profissionais de assistência social, Ministério Público, conselheiros tutelares, para grandes debates a respeito disso. É preciso, diante de um problema, não se afastar dele, mas enfrentá-lo, porque transferir problemas é o que mais se faz hoje e é o que mais hoje tem assolado, porque eu posso afastar um aluno, eu posso transferir um aluno, mas eu só apenas estou transferindo um problema e que isso pode ter repercussões muito graves e maiores no futuro. Promotor, quem são os atores da rede de proteção da criança e do adolescente? Temos essa grande rede que é composta desde do Poder Judiciário, de toda a estrutura, não só do juiz, dos técnicos, dos profissionais do Poder Judiciário, os profissionais do Ministério Público, daí o promotor, a pedagoga, a assistente social, a psicóloga, todos os profissionais que integram essa rede também de segurança, profissionais de saúde, profissionais de educação, profissionais da assistência social, conselhos municipais de defesa da criança e do adolescente que são responsáveis pela implantação da política aí, elaboração, melhor dizendo, da política da criança, os conselheiros tutelares que têm o poder de aplicar medidas protetivas, todos esses vêm integrar o sistema de garantia e mais alguns outros órgãos. Promotor, para finalizar nossa entrevista, qual a mensagem que o senhor gostaria de dar para as escolas, no caso os pedagogos, os professores, os funcionários, os educadores de uma maneira geral e também para os pais que são responsáveis por esses filhos que passam por esses problemas com drogas? Com certeza, a mensagem que a gente deixa é de que possamos trabalhar unidos, juntos, sozinho ninguém conseguirá nada. Se cada um ficar, como diz aquela música, ado, cada um no seu quadrado, a gente não avança, a gente tem que interagir, temos que ter uma visão multidisciplinar, a partir do nosso conhecimento, juntarmos com outros para tentarmos verificar situações. Casos de imensa dificuldade que chega na escola, fazendo um trabalho de conscientização, conhecer, os profissionais de educação precisam conhecer o que tem no sistema de saúde, o que não tem, o que precisa melhorar no sistema de saúde, quais são hoje as situações para o tratamento de pessoas que sofrem com a drogadição, como estão essas famílias, porque quando alguém está sofrendo esse processo de drogadição com um ente querido, não é só ele que adoece, mas toda a família adoece junto. Então é o diálogo, é trabalhar em rede, trabalhar com um sistema de cooperação, para mim é uma forma fundamental e eficaz. E, claro, vamos ter muitas dificuldades, estudos de casos específicos, reunindo todos esses profissionais e com a visão de que contribuição cada órgão ou integrante desse órgão poderia dar para melhorar, amenizar e para avançarmos no enfrentamento a esse grande problema que chamaria do câncer social hoje e que vem afligindo cada vez mais a nossa sociedade e as famílias. Promotor, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado, a oportunidade de mais uma vez estar aqui e esperamos ter esclarecido a população como um todo essas medidas importantes que devemos agir. A responsabilidade não é de um ou outra pessoa, mas a responsabilidade é de todos. O MPTV termina aqui. Outras informações a respeito do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.